Fala turma, tudo bem? Tem tempo que eu não venho aqui conversar com vocês, fazer uma aula com vocês. GD e Ju tem feito muito aí gravado. E hoje eu vim aqui fazer um mapa mental de uma das coisas que a gente... Nossa, é uma das coisas que eu mais vejo equívocos de conduta. Seja na enfermaria, seja na PS, seja na UTI. Que é sobre o manejo de sibilo. A gente tinha essa aula na comunidade já. Mas a gente optou por regravar ela num esquema um pouco melhor, mais claro que é o nosso estúdio novo. Então eu vou conversar com vocês sobre o manejo do sibilo. E, gente, eu estou destacando e falando novamente. Sibilo. Por que eu estou fazendo esse destaque? Por que eu estou falando sobre isso? Por que é tão importante falar sobre sibilo? Porque o que mais chega pra gente são... o paciente está com broncoespasmo e eu fiz beta-2 agonista. Só que ao longo dos próximos minutos agora, eu vou mostrar para vocês, vou falar que a maioria das vezes a gente não está necessariamente diante de um quadro de broncoespasmo. E boa parte das vezes a gente fala de maneira errada o termo broncoespasmo. Porque no fim das contas o que a gente escuta é o sibilo, mas logo se conecta com o broncoespasmo. Mas a gente vai ver que tem outras coisas acontecendo. E para não alongar muito, vamos aqui para o nosso mapa mental, vou usar nosso quadrinho aqui. Esse quadrinho vai ser gasto daqui para frente. Então a primeira coisa que eu gosto de distinguir para vocês, eu quero conversar com vocês, é o seguinte. Sibilo é um dado clínico do exame físico. Quando eu escuto sibilo, o que eu vejo? O que eu tenho para pensar? Eu abro duas chaves da minha cabeça e penso em broncoespasmo, que é o que a maioria das pessoas aí costumeiramente fala, a gente vai voltar nisso aqui já. E também, só que na minha cabeça é um termo nosso, da ensino, eu não sei se outras pessoas conhecem e falam dessa forma. Boa parte dos sibilos acontece por o que a gente chama de broncoedema. Pô, mas Gabriel, o que é broncoedema? Basicamente, broncoedema é por quê? Na verdade, o sibilo é por conta do ar entrando, com o fluxo aéreo entrando num tubo que teve o seu raio reduzido. Então, isso acontece porque ele faz um espasmo ou porque ele edemaciou. Vou tentar desenhar aqui no meio, aqui, só para a gente poder entender. Então, eu tenho aqui o nosso bronco. E aí, nesse bronco, o que pode acontecer? Eu posso ter um espasmo, né? Eu posso ter uma contração desse bronco, ou eu posso ter um edema desse bronco. Ambas as situações, notem, elas reduzem a luz do bronco e geram o nosso famoso sibilo. Pô, mas o que gera broncoedema? E por que eu vou destacar primeiro sobre o broncoedema, esse termo que a gente criou? Porque, basicamente, quando eu estou diante de um paciente com broncoedema, eu preciso me preocupar, quase que de imediato, com insuficiência cardíaca. E aí, pessoal, quando eu olho para o outro lado da moeda e falo de broncoespasmo, o que eu preciso ter para acontecer um aumento da minha broncorreatividade? Quase que sempre eu preciso ter um paciente com DPOC, ou história, né? Asma, ou, o que eu gosto de colocar sempre, uma lesão estrutural. Claro que DPOC, ela é uma lesão estrutural. Mas eu quero destacar aqui, por exemplo, uma sequela de SARA, uma sequela, uma fibrose cística, ou seja, situações que permitem que eu tenha de fato um espasmo do brônquio e, consequentemente, faça o que de fato a gente chama de broncoespasmo. A gente vai entender a importância de se dividir isso. Do outro lado, eu estou falando para vocês que eu tenho que ter um paciente que faz edema de parede. E aí eu destaquei já ICC. Mas no ambiente hospitalar, por exemplo, uma outra causa para isso é justamente hipervolemia. Infelizmente, ainda é comum no nosso dia a dia encontrar os pacientes com soro de horário, recebendo soro em grande volume, em grande escala e gerando hipervolemia. Um outro achado comum que pode fazer broncoedema, um achado, na verdade, assim, uma situação que leva a broncoedema, é o que eu chamo de inflamação. Então a gente vai ter um contexto de sepse, a gente vai ter um contexto de, por exemplo, pancreatite. E aí, quando a gente olha para esse paradigma,
Olha como é que no seu dia a dia, no dia a dia da internação do paciente hospitalizado, a gente começa a ter uma incidência, e isso é claro, a gente tem mais ICC, porque naturalmente, né, a gente tem mais. O principal comorbidade a nível mundial é hipertensão e diabetes. A gente tem muito mais ICC do que DPOC de uma maneira geral, isso do ponto de vista de prevalência. Quando a gente olha para o ambiente internado, a gente começa a construir hipervolemia, situações inflamatórias, uma outra situação que cursa com frequência com isso, pacientes com doença renal crônica, tudo isso levando a edema, levando ao acúmulo do que a gente chama de água extravascular pulmonar, e nesse acúmulo de água extravascular pulmonar, a gente tem essa produção de edema e sibilo. E, consequentemente, o sibilo que é o que a gente enxerga, né? Só que notem que eu já comecei a dar uma dica para vocês. Broncoedema, essas situações são muito mais frequentes, e até por quantidade de número de doenças, de patologia, do que DPOC, asma e uma lesão estrutural, uma sequela. Ou seja, a gente tem muito mais a possibilidade de uma incidência muito maior de broncoedema do que de broncoespasmo. Ah, Gabriel, mas poxa, tá bom, isso serve para quê? Qual que é a grande dificuldade, qual que é a grande importância disso? A grande importância disso, pessoal, vou fazer uma linha aqui para vocês entenderem, está no tratamento. Porque quando eu falo de broncoespasmo, eu estou basicamente falando da gente utilizar. Outra canetinha aqui, que esse aqui ficou ruim. Estou basicamente falando da gente utilizar beta-2 agonista. Esse é o grande tratamento, o grande manejo, a grande droga que a gente utiliza para tratar um quadro de broncoespasmo. Só que qual que é o problema? Se eu pego, por exemplo, um paciente principalmente com ICC, fazer beta-2 agonista reduz o efeito lusotrópico, ou seja, diminui, na verdade, o relaxamento ventricular e muitas vezes, piora o meu quadro de broncoedema. Portanto, dessa situação, tratar um sibilo, que é um broncoedema por uma ICC, com o beta-2 agonista é extremamente ruim. Extremamente ruim. Ou seja, é importante e fundamental que eu dicotomize e entenda essa relação para que eu possa fazer um manejo adequado. Quando eu estou falando de ICC, por exemplo, descompensado, eu estou falando de fazer furosemida. Eu estou falando de dilatar. Eu estou falando muitas vezes até de usar dobutamina. Olha como é que nada tem a ver com o tratamento de broncoespasmo. Se eu estou falando aqui de manejar situações inflamatórias, eu estou falando do manejo direto, eu estou falando de doença renal crônica, eu estou falando de diálise. Notem que boa parte das vezes nada disso tem a ver. E quando eu aumento, quando eu faço beta-2, ou quando eu não trato de maneira eficiente, isso entra num ciclo vicioso e cada vez piora mais meu broncoedema, ou seja, cada vez eu levo meu paciente a uma situação de risco ventilatório, de insuficiência respiratória e provavelmente esse paciente vai evoluir para tubo. E de novo, qual que é a importância disso tudo, time? A importância é que do ponto de vista quase que estatístico, esta situação é menos comum. É claro, se eu estou diante, e aí, mais do que nunca, quando eu olho para o sibilo, eu preciso me perguntar, eu vou pegar a verdinha aqui, eu preciso me perguntar qual o porquê. E quando eu olho para o meu porquê, eu olho para a minha história clínica. Nunca foi tão fundamental, sempre é fundamental, mas uma história clínica bem apurada dentro do quadro de sibilo é fundamental. Porque se eu olho para o paciente e falo, pô, esse paciente já está tabagista há 60 anos. Esse paciente, ele já tem história de internação por pneumonia de repetição, por ser DPOC. Ele tem uma asma por muito tempo, já teve uma lesão estrutural. Esse paciente é um paciente que está internado cronicamente porque ele fez uma SARA, um pós-Covid, por exemplo. Poxa, eu vou olhar mais para esse caminho e meu tratamento vai ser um. Claro que tem outros tratamentos, né? Mas eu só quero destacar isso aqui. Agora, se eu olho e vejo que o meu paciente, chego lá, meu paciente, o doutor Gabriel, o paciente está com desconforto respiratório, eu chego para poder avaliar e eu identifico que meu paciente está edemaciado, está sibilando, aí eu olho e tem edema de membro inferior,
Eu converso com a família fala que ele é hipertenso, diabético de longa data. A família fala comigo que ele foi num cardiologista recente que falou que tem um problema no coração. Puxa, eu tenho que olhar para esse lado da moeda. E aí eu preciso pensar em outras formas de tratar. E juro para vocês, gente, juro para vocês. Broncoedema é muito mais comum do que vocês imaginam, do que vocês tratam normalmente, que as pessoas, não posso falar de todo mundo, mas pela nossa experiência, do que as pessoas tratam. E é muito, muito comum encontrar, o paciente para mim na UTI, vindo de qualquer um dos setores, ou eu chegar na UTI e ver o paciente que tem tudo para ter um broncoedema sendo tratado com broncoespasmo. E aí a coisa não se reverte. Beleza? Acho que ficou claro, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, comentem aqui, tanto em qualquer das nossas redes sociais, mas o importante é a definição muito clara de que sibilo eu tenho dois caminhos, broncoespasmo e broncoedema. E aí eu abro todo esse leque porque o tratamento vai ser diferente e isso vai fazer diferença, vai ter impacto muito forte no nosso dia a dia, no nosso manejo. E eu tenho certeza que isso tem potencial de mudar na prática para vocês, como que a gente vai começar a pensar. Qualquer coisa, estamos às ordens, à disposição em todas as nossas plataformas. Um forte abraço.